Beleza, pessoal? Quem fala aqui é Rodrigo Oliveira, do canal Rodrigo Oliveira Finanças e Cripto. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Bitcoin, trazer um pouquinho da análise que eu estou fazendo agora, nesse sábado pela manhã, né? Quase não, sábado já é de tarde, já são 13 horas, para mostrar um pouquinho, né, da minha análise do que eu entendo que vai acontecer com o Bitcoin, tá? E da minha perspectiva aí para os próximos dias. Então a gente está aqui, pessoal, tô no CoinMarketCap, a gente está no gráfico aqui diário do Bitcoin, e eu tracei aqui algumas linhas, tá? A gente percebe que o Bitcoin ele não tem passado dos 30 mil dólares, tá? E ele tem também feito aqui uma acumulação por volta dos 28 mil, 29 mil dólares, tá? E eu notei um detalhe, pessoal. De ontem para hoje, ele iniciou aqui uma micro, mais micro mesmo, tá? Tendência de alta. Micro tendência de alta, por quê? Porque ele está fazendo candles mais altos, tá? Então, toda vez que você faz fundos ascendentes, você pode configurar tendência de alta, tá? Então, ele tem feito isso aqui, uma micro tendência de alta, tá? A gente também desenhou aqui uma LTB, uma LTB aqui, para tentar entender onde o preço vai, o que vai acontecer com o Bitcoin. E nessa pequena análise aqui, o que eu entendo no diário, tá? Eu entendo que o Bitcoin, a gente vai ficar bem bullish aí, se ele ficar para cima e fechar o domingo num candle comprador, a gente está otimista quanto a isso. O que ele tende a fazer, tá, pessoal? Ele tem que vir aqui, tocar nos 30 mil, ele pode tornar a descer, mas se ele romper essa linha, essa LTB, se ele romper essa LTB cruzando com o preço aqui, com nossa resistência de 30 mil, provavelmente ele vai passar a acumular acima dos 30 mil. Então, o que a gente entende que ele vai fazer? Ele deve cruzar ambas as linhas, tá? Tanto a LTB quanto a resistência de 30 mil e ficar aqui em cima, tá, pessoal? Ficando aqui em cima, ele tende a fazer isso aqui, ó, por volta dos 31, 30.500, ele deve voltar aqui, tá? E se ele usar ela como suporte, a gente vai ficar bem otimista aí, tá, pessoal? Se ele voltar, romper e voltar aqui nos 30 mil, usar ela como suporte, a gente vai ficar bem otimista aí que ele possa chegar aos 35 mil. Então, isso que a gente, pelo menos é o que eu tenho visto para o Bitcoin nesse momento. Rodrigo, ele pode cair mais? Sim, ele pode cair mais. Sim, ele pode muito bem aqui subir até os 30 mil e fazer um candle mais forte de venda, tá? Romper os 28 mil e vir parar aqui embaixo nos 26 mil, 25 mil novamente. Vamos mudar aqui, pessoal, para o semanal. E no semanal eu vejo algo um pouco diferente, tá? Um pouco diferente, porém, não tira o meu otimismo do que eu vejo no diário, tá? Então, no semanal, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui alguns candles negativos, que isso foi muito difícil isso acontecer com o Bitcoin nessa sequência, tá? Mas aqui se mantém a mini, né, a micro tendência de alta que a gente desenhou, tá bom, pessoal? E uma coisa bem legal, eu vou chamar aqui o indicador, o RSI, RSI estocástico, e vou te mostrar como é que funciona esse indicador, tá? Como que funciona o RSI estocástico, tá, pessoal? O RSI, basicamente, ele diz o quê? Que quando eu tenho aqui nas extremidades, tanto de compra quanto de venda, quando eu estou extremamente aqui sobrecomprado, o meu preço tende a descer. E quando eu estou extremamente sobrevendido, o meu preço tende a subir. Então, aqui no semanal, ele está mostrando que o Bitcoin está extremamente sobrevendido, tá, pessoal? Então, isso aqui deixa a gente também bullish para o mercado, tá? Uma tendência de alta que venha a acontecer, tá bom? Mesmo que ela chegue aí por volta dos 30 a 35 mil, tá? Uma micro tendência de alta aí, tá bom? E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é como a análise gráfica ela faz bastante sentido, né? Por quê? Porque aqui, antes de ele romper os 35 mil, a gente conseguiu ver que ele fez aqui uma bandeira, né, de baixa, certo? Então, aqui a gente tem o mastro dessa bandeira e tem o corpo dessa bandeira aqui e tem o corpo dessa bandeira aqui, ó, pessoal, que rompeu os 35 mil, tá bom? E se a gente estender esse mastro aqui para baixo, a partir do rompimento dessa bandeira, praticamente, ele vai dar aqui por volta dos 22 mil, os 20 mil, até a região aqui, né? Volta dos 25 mil, tá? Então, isso aqui mostra que a análise gráfica, ela
faz bastante sentido sim, tá, pessoal? A fundamentalista é muito boa, né? E a análise gráfica também consegue te dar aí uma noção e direção do mercado. Isso posto, eu quero falar um pouquinho sobre essa reportagem que saiu na revista Exame, tá? 44 países se reúnem em El Salvador para discutir a adoção do Bitcoin. Olha só que legal, pessoal. 44 países se reuniram em El Salvador para discutir a adoção do Bitcoin. Se você acompanha aí, você sabe que o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, ele é extremamente aí otimista, né, com o segmento de criptomoedas, principalmente com o Bitcoin. Ele já tem o Bitcoin como portfólio e como moeda oficial de El Salvador, tá bom? E ele juntou 44 países, pessoal, para demonstrar o que ele tem feito, né, qual é o projeto, qual é o plano de ação que o El Salvador tem se utilizado, atrelado ao Bitcoin, né? E o que ele pensa sobre o Bitcoin. Então, ele juntou esses países, alguns desses países aqui, alguns bem conhecidos, tá bom? Então, a gente tem Haiti, Paraguai, Haiti, Angola, Jordânia, Nepal, Paquistão, Costa Rica, Equador, Armênia, Egito, Maldívia, Moçambique, alguns países mais conhecidos, tá? E de economias, pessoal, emergentes ou economias muito pequenas, tá? Aí você vai me dizer, tá, Rodrigo, mas o que isso é bom para o Bitcoin? Pessoal, é muito bom para o Bitcoin e muito bom para a economia desses países. Por quê? Todos esses países, eles estão extremamente imunes, né? Imunes não, eles estão extremamente expostos ao que vem acontecendo com a economia no mundo, tá? Por conta do dólar. A moeda recorrente mais forte hoje no mundo é o dólar, é o ativo de mais valor e é onde, né, muitos desses países aí, eles detêm boa parte do seu capital. Só que tudo é cotado em dólar, certo? O dólar é o ativo de mais valor, é a reserva de valor desse país. E quando esses países começam a olhar para Bitcoin como uma possível reserva de valor, como Nayib Bukele, né, o presidente de El Salvador, tem feito, isso muda totalmente o cenário, isso muda totalmente o jogo para esses países. Por quê? Se você começa a adotar Bitcoin, você fica livre da descentralização do dólar, tá? O que tem acontecido ultimamente? Foi impresso milhares de dólares por conta da pandemia, milhares de dólares por conta da guerra, e isso trouxe uma inflação muito grande. E essa inflação, ela está prejudicando diretamente os Estados Unidos e indiretamente vários outros países. Se a economia dos Estados Unidos já é forte e está sofrendo com essa inflação, agora você imagina esses países menores que dependem de importação de produtos, tá? Que vende muitas vezes que compram muitas vezes produtos de outros países que são cotados em dólar, né? O petróleo, o combustível é um deles, né? Que é cotado em dólar, o barril do petróleo. Então, imagina como esses países sofrem, certo? Por quê? Porque a cotação na maioria dos produtos, dos insumos, das commodities estão em dólar, tá? E se você começa a olhar para o Bitcoin como uma reserva de valor, tudo bem que você tem países que não são tão expressivos assim, mas por não ser expressivos assim economicamente, eles estão olhando para o Bitcoin como uma fortaleza, como uma reserva de valor, tá? Então, esse é o plano de Nayib Bukele para El Salvador e está compartilhando a ideia dele com esses 44 países, tá bom? Isso é muito legal. Isso começa a mostrar para a gente que o Bitcoin ele pode se descolar, sim, das bolsas da Nasdaq, do SP500 e se tornar de fato uma reserva de valor, que foi para isso que ele foi pensado, tá, pessoal? Para ser descentralizado, para fazer a troca P2P com baixíssimo custo, tá bom, pessoal? Né? E, de fato, ele tem no seu DNA, o Bitcoin tem no seu DNA a deflação, porque ele tem uma quantidade específica de Bitcoin para ser gerada, tá? É um ótimo ativo, uma ótima reserva de valor, tá bom? E olha só que legal, pessoal, olha essa informação aqui. O que acontece com a economia vamos falar do PIB aqui de El Salvador, tá bom? O PIB de El Salvador é cerca de 24 bilhões, tá bom? Cerca de 24 bilhões, tá? Sendo boa parte disso referente a remessas de El Salvadorenhos que moram em outros países, tá? E enviam dinheiro para El Salvador. Boa parte do PIB de El Salvador é movimentado por pessoas, por El Salvadorenhos que estão em outros países e enviam dinheiro para lá. E olha esse dado, pessoal, olha só, 400 milhões, tá? Anualmente em taxas, tá? São pagas, por quê? Porque o dinheiro é revertido para lá em dólar, tá? Ou em outra moeda, mas basicamente em dólar. Com o Bitcoin, ele vai deixar de ter essa deflação, aliás, ele vai deixar de ter essa inflação no dinheiro
ele vai deixar de ter esse valor descontado, ou seja, 400 milhões anualmente em taxas, vão deixar de ser descontados, porque ele vai começar a usar o Bitcoin como moeda oficial do seu país. Então, anteriormente, quando os seus salvadorenhos enviassem dinheiro para eles, para o país, né, de fora, 400 milhões ficariam taxas, tá? Hoje em dia já não é mais assim, porque você pode, o El Salvadorinho pode enviar bitcoins para o seu país, tá bom? O seu país pode receber esse valor em bitcoins, ele foge dessas taxas, tá? E você começa também, além de enviar Bitcoin como forma de pagamento, ter uma reserva ali de valor bem interessante, tá? Pessoal, tá aqui a reportagem, vou deixar ela abaixo o link abaixo desse vídeo aí, na íntegra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dê um joinha, a gente vai voltar com mais vídeos aí, bastante coisa legal para acontecer, tá bom? Grande abraço, pessoal, até mais!